Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Carreiras, sempre para trazer um profissional da área de atendimento. E hoje a nossa convidada especial é Liliane Siqueira, nossa diretora de experiência com o cliente, importante líder feminina. Boa tarde, Lili, seja bem-vinda. É uma honra participar aqui com você. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, pessoal. Uma honra para mim o convite, estou super animada. Bom, para dar início à nossa série de perguntas, a gente quer saber como foi o início da sua carreira profissional. Conta um pouquinho pra gente. Conto. Nossa, eu tenho um orgulho enorme assim, do início da minha carreira, porque eu comecei como operadora de atendimento, né, no call center, e passei por todas as áreas de atendimento. Então, comecei como operadora de atendimento, passei por retenção, por cobrança, aí tive uma oportunidade para participar de um processo seletivo, fui supervisora, né, especificamente da área de cobrança, e aí fui desenvolvendo minha carreira, né. Então comecei realmente como a maioria que começa nesse mundo de call center, né, na área inicial ali como atendente, e que para mim foi ótimo, porque embasou depois toda a minha carreira, né? Então, quando eu era supervisora, para mim era mais fácil, porque eu sabia como era ser operadora, e eu fui crescendo, me desenvolvendo, tendo um embasamento muito sólido. Então, mesmo hoje que eu sou diretora de atendimento, eu sei como é que é, né, tá atendendo, na hora que a primeira vez na vida que você coloca aquele headset, aquele frio na barriga que todo atendente sente, eu falo que eu fecho o olho, eu lembro até hoje como que é. Então foi assim que eu iniciei nessa carreira, e eu brinco que quem começa em call center é picado por um bichinho que não sai mais, né? Então eu tô aí na área de telecom há mais de 20 anos, né, sempre na área de relacionamento com o cliente, cuidando de churn, de fidelização, de rentabilização, sempre com esse olhar realmente de CX, né, de melhor atender o cliente. Iniciando há bastante tempo, né? E antes de você iniciar na faculdade, ou até mesmo depois, você já tinha pretensão de atuar nessa área, né, de CX, ou você tinha algum outro pensamento, queria ingressar em alguma outra área? Eu nem sabia, né, dessa área de CX, nem conhecia direito o que era um call center. Eu trabalhei, né, meu primeiro emprego, na verdade, foi numa escola. Eu trabalhei como secretária de uma escola, amava estar perto das crianças e tal. E aí eu decidi fazer direito, né? Eu fiz faculdade de direito, né? Sou advogada, tenho OAB, também tenho o maior orgulho. Só que no meu primeiro ano de faculdade eu já entrei no call center, né? E aí eu fui me apaixonando. E aí eu fiz os meus estágios na área de direito, mas aí eu já não queria mais sair dessa área de atendimento, assim, estava dando muito certo, né? Quando eu terminei a faculdade, eu tinha acabado de ser promovida, aí eu já fui fazer uma pós em administração, né? Eu fiz gestão empresarial na GV, que era o meu sonho, né? Então eu estava fazendo direito, mas já pensando que eu queria fazer administração, né? Que acho que era o meu grande sonho mesmo, né? E aí me apaixonei realmente por essa área de empresas. Eu sempre soube que eu queria trabalhar em empresas e que eu queria de alguma forma ajudar, né, os clientes, não sabia muito bem como. E aí quando eu achei que a área de atendimento para mim casou com todos os meus objetivos, meu projeto de vida, né, que é realmente ajudar as pessoas, né, inspirar realmente as pessoas a fazer um bom trabalho. Então, acho que a área de atendimento, a área de CX casou muito bem com o meu projeto de vida. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória na Desktop, desde o comecinho. Conto. Bom, a minha história com a Desktop começou antes de entrar na Desktop, né? Eu trabalhava em um outro provedor sempre trabalhei na área de telecom, como eu comentei com vocês, muitos anos aí em outras empresas. E eu conheci esse mundo, que eu me apaixonei nesse mundo de provedores, quando eu resolvi fazer uma transição de carreira, né? E eu saí desse provedor e fiquei sabendo, né, acompanhando toda a trajetória da Desktop, fiquei sabendo que ia ser adquirida por um fundo de investimento. E quando me falaram como que seria, né, qual era o planejamento para 5 anos da Desktop, eu vi assim, que eu já tinha vivido uma história muito parecida em uma outra empresa, né, que também tinha, né, era uma startup com crescimento muito rápido, com um fundo, né, investindo e tal.
E aí eu vim fazer uma entrevista aqui na Desktop. Já estava processo rodando já, né, conversando com o Dele, aí nosso CEO, e veio a pandemia no meio desse caminho, né? E eu já estava com case da Desktop, porque eles tinham me mandado alguns indicadores de churn para eu montar um case, né, para fazer uma defesa, como que eu resolveria ali, como que eu melhoraria os indicadores de Desktop e tal. E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, suspendeu, né, as contratações, não sabia como que ia fazer e tal. Eu estava em casa, já tinha saído do meu emprego anterior, eu comecei a desenrolar o case da Desktop, né? Todo dia eu acordava na pandemia, sentava na frente do meu computador e trabalhava como se eu já estivesse no Desktop. E aí eu fiz e elaborei todo o projeto, né, durante esse tempo que eu fiquei em casa, porque para mim não existia trabalho, não trabalhar, não sabia o que era isso, ficar em casa e não trabalhar. Quando retomaram as contratações que eu vim trabalhar aqui, eu amei o projeto, né? E aí era também muito engraçado, porque eu sempre acostumada a ter muita gente abaixo de mim, né? Então, já cuidei de uma empresa terceira de atendimento ao cliente que tinha, sei lá, 1000 posições abaixo de mim, né? Quase 1000 pessoas, na verdade, 700 posições de atendimento. E eu tinha, quando eu entrei no Desktop, eu tinha 20 pessoas, tinha a área de retenção e a área de qualidade, né? Então era muito... E o meu principal projeto que eu recebi foi melhorar o indicador do Reclame Aqui. Só que eu já tinha todo o projeto pronto, na verdade, né? Eu sabia que eu podia ir muito além. E aí foi muito bacana, porque os meus resultados começaram a vir muito rápido, né? Pela minha experiência, pela forma como eu fui acolhida pelas pessoas que estavam aqui, né? Que eu fui muito bem acolhida, não tive resistência de ninguém. Os meus pares me ajudaram muito, muito, os meus funcionários. E aí eu sabia que eu poderia entregar mais para a empresa do que aquilo que eu tinha sido contratada inicialmente, que era olhar para uma área de qualidade, de indicadores ali. E aí a gente resolveu ter esse projeto aí de montar um SAC que não tinha, né? Um SAC centralizado, estruturado. E aí em 6 meses, né, eu tive a minha primeira promoção, então eu saí de gerente de qualidade e retenção, que era para cuidar de uma área específica, para gerente sênior, para montar realmente toda a área de atendimento e a área de cliente da Desktop, né? Então eu fui realmente ali eleita ou indicada realmente para montar essa área do cliente, para ser a voz do cliente, né, dentro da Desktop. E a partir daí, né, foi muito bacana. A gente montou o atendimento do zero, toda a área de SAC, estruturou, reestruturou, toda a área de CX, todas as pesquisas, né? Teve uma consultoria muito bacana também que ajudou, então trouxe mais expertise. Nesse meio tempo eu também fui estudar, né, porque a área de CX ainda é muito novo, né, para muita empresa. Muita gente fala que tem uma área de CX, mas é uma área de atendimento que chama de CX, né? Uma área de CX realmente com o cliente no centro é muito raro. Então eu fui estudar muito, comecei a ler muitos livros que eu amo estudar. E aí foi desenvolvendo, os resultados foram vindo muito, muito rapidamente. E aí eu tive uma outra promoção que foi realmente assim, né, uma maravilha para mim. Fiquei muito feliz, que foi realmente assumir a diretoria da área de clientes, né? Que foi um prazer enorme. É bom que você mencionou essa parte que você buscou ler bastante, muitas coisas, né, para se inteirar. Você costumava ler o quê? No que você se inspirava? Então, eu gosto muito de ler livros de desenvolvimento humano, né? Mas nessa época eu me dediquei a ler e estudar muito livros técnicos mesmo, né? Como se calcular NPS, o que as empresas estavam fazendo para melhorar os resultados dos seus indicadores de qualidade. Então, eu realmente, os cursos que eu fiz nessa época e os livros que eu li eram muito técnicos, mas a minha paixão mesmo são livros de inteligência emocional, de desenvolvimento humano. Essa é o que eu amo, assim, que eu leio, me perco, e eu faço vários cursos também de liderança e desenvolvimento humano, que é a minha paixão.
Ah, muito legal. E o perfil do cliente? Porque a gente entende, né, que o cliente ele tem perfis muito diversos, né? Ele depende muito de empresa para empresa. Cada empresa vai ter um cliente com um perfil diferente. Como foi o processo para você entender o perfil do cliente desktop quando você chegou aqui? Legal. Bom, a gente sempre estruturou muitos indicadores focados no voz do cliente, né? Então, primeiro a gente começou analisando os motivos de contato, né? Qual era o motivo que o cliente nos ligava, qual que era o perfil, o que esse cliente pedia. E a gente viu que era um pouco raso, né? A gente conseguia responder ali a primeira derivada, mas não conseguia se aprofundar. Aí, com a ajuda, né, de toda a equipe e dessa consultoria, a gente começou a montar realmente o VOC, né, que era a voz do cliente, era identificar com mais profundidade ali os motivos do contato, o perfil do cliente. E o que foi fundamental foram as pesquisas de satisfação, né? Então, através das pesquisas de cada jornada que a gente fazia, então, cada contato que o cliente tinha conosco, a gente fazia uma pergunta, uma pesquisa específica relacionada àquela experiência que ele tinha tido com aquela jornada. E aí a gente começou a entender um pouco melhor qual era o perfil desse cliente, quais eram as necessidades desse cliente, e conseguimos estruturar as ações mais focadas para cada perfil, para cada necessidade. Muito bom, muito bom. Agora um pouquinho mais sobre a gestão. A gente gostaria de saber quais são os seus obstáculos e desafios em ser uma gestora. Então, ser gestora para mim é um presente assim que eu recebo, né, diário, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né. Os desafios de uma gestora, eu acho que é realmente você conseguir manter a inspiração, a motivação do time, né? Conseguir que, mesmo com os problemas do dia a dia, né, essa equipe tenha um objetivo, né, em comum, né, consiga olhar mais a longo prazo e entender as oportunidades que a empresa vai gerar, né? Então, eu acho que o desafio, lidar com o ser humano é um desafio, né? Cada ser humano é diferente, então você ter essa percepção. O que eu procuro muito é tentar, por isso que eu amo, né, estudar sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, que é realmente tentar perceber, né, estar realmente de verdade com as pessoas, para tentar criar algum tipo de conexão e entender o que é importante para aquela pessoa e como que eu posso tangibilizar aquilo, né, ajudando nas dificuldades, motivando ali, né, nas oportunidades, apoiando, né, alguns projetos que às vezes parecem loucos, né, no primeiro momento, mas que eu sei que tem muita importância. Então acho que o desafio é esse, e conciliar as agendas também, né, porque a gente no nosso dia a dia tem muito trabalho mais burocrático, né, então você conseguir conciliar o trabalho burocrático do dia a dia, mas conseguindo dedicar um tempo, né, para fazer uma reunião ali, one-on-one, uma reunião realmente para ouvir o que está acontecendo, o que o líder precisa fazer e está fazendo de bacana na área, eu acho que é o maior desafio realmente, conciliar ali o tempo e as agendas. Importante você falar sobre isso. A gente sabe que mais de 70% dos líderes são homens. E o que a gente gostaria de saber de mais importante é como é que você faz valer a sua voz feminina nesse meio masculino. Olha, eu sempre dizia, até há pouco tempo, que para mim era muito natural, né? Meu mundo sempre foi muito masculino, as minhas inspirações sempre foram muito masculinas, né? Os meus gestores que me inspiraram eram homens. Mas há pouco tempo eu comecei a refletir um pouco mais sobre liderança feminina e sobre trabalhar um pouco mais essa questão da inspiração para as mulheres. E eu fiz um curso maravilhoso há pouco tempo, que é de liderança feminina, né? Uma especialização. E aí eu comecei a entender um pouco mais, né, das diferenças em ser uma líder mulher e uma líder, né, e um líder homem, né? E aí eu comecei a perceber que o maior desafio para mim, na minha carreira, foi ganhar o meu espaço como mulher e não imitando um homem, né? E que muitas vezes a minha inspiração não era nas mulheres líderes, porque eu olhava para elas e eu via nelas um comportamento muito masculino. Não masculino em termos de opção sexual, não.
masculino em termos de postura, da forma como reagia, né? E isso não era o que me inspiravam, porque eu sempre fui uma líder feminina, né? Nunca fui uma gestora em que eu tinha as características masculinas, né? E aí eu descobri que é isso, eu busco realmente não me distanciar da minha personalidade e daquilo que eu acredito, né? E eu não sei, na verdade, o que acontece, mas eu falo e as pessoas, de fato, param pra me ouvir. Mesmo numa reunião em que eu sou a única mulher, né, eu realmente, eu acho que eu sempre me desafiei em falar, em me posicionar, em ter uma postura, né, adequada, independente do ambiente, né? Então, isso é o que vem me ajudando, né? E eu aprendi muito, inclusive nesse curso, que essa é a dificuldade maior que as mulheres têm, né? De ser objetiva, de ser direta. E o que eu acho muito bacana é que eu comecei a fazer uma analogia, né? As empresas hoje que estão focadas, né, que estão sendo ditas como empresas que serão de muito sucesso no futuro, são empresas que realmente estão focadas em ter ali o maior número possível de pessoas diferentes, né? Diferentes dentro do escopo ali de trabalho, né? E é o que eu brinco, que assim, um pai e uma mãe é tão importante, né? Tanto um pai como uma mãe são muito importantes para um filho, né? Mas a mãe tem o seu papel e o pai tem o seu papel. Um não é mais importante do que o outro, mas os dois perfis são muito importantes para o filho ter uma boa educação. Então eu brinco que numa empresa é a mesma coisa. Ela precisa de homem e ela precisa de mulher, né? Então assim, a mulher na liderança vai ajudar essas empresas a ter um olhar diferente, né? Então, como precisa de outras, né, de todas as outras categorias aí que hoje o SG, graças a Deus, vem patrocinando muito e trazendo esse olhar para as empresas, né, que vão ser os diferentes, que vão levar as pessoas, porque é isso que reflete o mundo, né? O mundo não é feito de homem, de branco, de mulher, de heterossexual. O mundo é feito de pessoas diferentes. Então a diversidade é o que vai fazer as empresas se diferenciarem, porque vão ser essas empresas que vão conseguir construir os seus produtos e serviços olhando para a diversidade que está refletida lá fora, né? E hoje não é muito isso que a gente vê, né? A gente ainda vê a grande maioria, né, principalmente de líderes, acho que isso já está mudando, né? Vem crescendo, vem subindo essa diversidade. E assim, o desafio, né, e o sonho é que essa diversidade chegue também no topo, aí nas direções, seja de empresas, seja da política, seja o que for, né? Espero que sim. Sim, bastante reflexão, né? Acredito que o pessoal que vai estar assistindo vai refletir bastante, que eu já estou aqui refletindo muito também. A gente queria aproveitar também para pedir alguns conselhos, algumas dicas para você, como gestora, como líder feminina, né? Para as pessoas que querem se destacar ou serem vistas aqui dentro da empresa. Legal. Bom, eu sempre brinco que é assim, olha, você tem que ter minimamente um planejamento do que você quer, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, um foco, né? Não precisa ser um trilho, né? Que você vai seguir, não vai sair daquele trilho, mas precisa ser uma trilha, né? Pelo menos um direcionamento do que você quer. Então, acho que sempre na minha vida eu procurei ter um objetivo, né? E um objetivo mais que me desafiasse mesmo, né? Que hoje eu não tô pronta, mas que me desafiasse exatamente para que eu estudasse, para que eu fizesse curso e para que eu conversasse com as pessoas, para que eu realmente pudesse dar o próximo passo, né? Então toda vez que eu conquisto alguma coisa eu penso, tá bom, mas qual que é o meu próximo passo? Seja na vida pessoal, né? Seja na vida profissional. Então acho que é um pouco disso, né? Primeiro a gente tem que saber, né? A gente tem que se desafiar, desejar o próximo passo. E outra coisa que eu falo muito também é que a gente precisa começar a se comportar como se a gente já fosse, né? Com muita educação, com muito respeito. Então, por exemplo, quando eu era atendente, meu sonho era ser supervisor. Mas desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, eu falei, eu vou ser supervisor. Eu nem sabia direito o que era ser supervisor.
mas eu sabia que o supervisor era o próximo passo. Eu fui pro treinamento e eu pensava assim, eu tenho que ser a melhor no treinamento, porque alguém tem que falar assim, nossa, essa menina aí até que ela sabe alguma coisa. E eu estudava, eu fazia faculdade, eu levava o material do curso, estudava, para na hora que eu fizesse a prova, eu fosse a melhor, porque aí alguém ia me notar. Quando eu comecei a ser atendente, eu queria ter os melhores indicadores, porque eu sabia que só eu tendo os melhores indicadores, alguém ia olhar para mim. Então eu tinha os melhores indicadores. Então eu sempre fui muito esforçada e muito determinada. Eu falo isso pro meu filho, né? Meu filho tem muita facilidade, ele tem facilidade de aprender. Eu nunca tive muita facilidade, mas eu sempre fui muito dedicada. Então meu filho é daquele que não estuda, vai lá e tira uma nota boa. Se eu não estudar, eu vou tirar 0, né? Então eu ficava lá estudando a semana inteira. Aí chegava na hora da prova, eu tirava nota boa, eu sempre fui uma boa aluna, mas sempre fui uma boa aluna porque eu fui muito esforçada, eu não tenho uma inteligência natural de decorar, não. E assim na minha vida profissional também, eu sou muito dedicada e eu tenho obsessão por aquilo que eu quero, né? Então, acho que você tem que ter um pouco desse comportamento, né? Então, na hora que eu comecei a entender um pouco o que era ser uma operadora, eu já me comportava como uma supervisora, não mandando, sendo mais do que ninguém, mas eu ajudava todo mundo, né? Eu me dispunha a ajudar as pessoas. Naturalmente, quando teve um processo seletivo, eu já estava mais preparada. É muito legal, Lili, é muito questão de ambição, né? A gente tem muitas ambições mesmo e às vezes as pessoas têm uma visão um pouco negativa, né, sobre o que seria ambição, mas na verdade não é isso, né? Agora, falando referente ao sucesso, né, eu acho legal que cada pessoa que vem aqui traz uma concepção diferente do que seria sucesso, né? Para cada pessoa é algo diferente, né? E para você, o que seria o sucesso na sua vida? Legal, Pedro. Depois eu vou falar qual que é a minha concepção de sucesso, mas eu li uma frase outro dia no livro que para mim foi a melhor definição de sucesso, né? Falou assim que sucesso é quando você está tão feliz com a sua vida que você não quer ter nenhuma outra vida, né? Você olha para as pessoas e você não trocaria a sua vida pela vida de ninguém, né? Isso, eu falei, poxa, é disso que eu tô falando, né? É sobre isso. Então, mas para mim, Pedro, acho que é essa concepção, mas eu sempre disse que o sucesso está muito relacionado ao equilíbrio, né? Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu brinco, que eu quero ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, né? Não tenho vergonha, acho que pelo contrário, é uma das minhas ambições, né? Não quero dinheiro né, de forma fácil, nem de forma errada, obviamente, mas eu quero sim, né? Continuar crescendo profissionalmente. E assim, o meu sonho é trabalhar todos os dias, né, entregando para as pessoas o meu objetivo, né, o meu propósito de vida e ser muito bem remunerada para isso, né? Então é fazer o que eu amo todos os dias e receber, né, financeiramente algo por isso. E tendo sempre o equilíbrio, né, da minha vida profissional com a minha vida pessoal, com a minha família, né? Então eu não abro mão da minha atividade física, eu não abro mão do meu yoga, porque eu sou apaixonada e é a minha válvula de escape, da minha meditação, dos meus livros, de estudar, né? Então, para mim, se eu não tiver com todos os pilares, né? O sucesso para mim é isso, você olhar para todos os pilares da sua vida e você entender que existe uma harmonia entre eles, né? Não estou dizendo que não vai ter dias difíceis, não vai ter obstáculos, isso faz parte da vida, né? Senão a gente morre, né? Se for uma linha, né? Então tem que ter o fluxo ali, o batimento, né? Então a vida é feita de altos e baixos, isso eu acho que está tudo bem, né? Mas você conseguindo olhar para todos os pilares da sua vida e entender que tem uma harmonia, que você faz o que você ama, que você consegue, né, ajudar outras pessoas com o que você faz, né? Isso pra mim é a definição de sucesso. Certo, muito obrigado, viu? A gente tá chegando ao fim de mais um episódio, a gente queria agradecer a você, tá? Pela oportunidade, né? Por ter trazido tanto conhecimento pra gente, tenho certeza que vai gerar bastante reflexão pra gente ou pra quem tá assistindo também. De verdade, muito obrigado mesmo por ter participado desse projeto, né? Que é um bebê praticamente, mas acredito que vai ser bem rico pra todo mundo que assistiu até aqui.
É isso, pessoal. Quem gostou, curte esse vídeo e deixa um feedback nos comentários, pois é muito importante para o nosso reconhecimento, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, obrigada pelo convite.